Vamos lá, pessoal. Olha, o modelo de cílio que eu vou utilizar vai ser um cílio com a basezinha um pouquinho mais fina. Não sei se está dando para ver direitinho. Ela, na verdade, vai facilitar a minha aplicação, tá? Embora eu tenha um pouquinho da minha pálpebra, ela caidinha, em compensação, em função do formato do meu olho, eu não preciso cortar esses cílios. Então, para mim, fica muito mais fácil a questão da minha aplicabilidade, porque aí eu só vou colocar, direcionar, logicamente, o cílio, onde eu vou começar a arrumar ele na fixação. Eu particularmente gosto de utilizar pinça, e aí eu vou fazer essa demonstração aqui com vocês também, tá certo? Antes da aplicação de cílio, pessoal, eu gosto também de colocar, dependendo dos cílios, lógico, uma camada de máscara para poder, na verdade, dar uma estrutura e uma fixação um pouquinho mais fácil, para o cílio não ficar mexendo nem para um lado nem para o outro. O que eu utilizo são poucas camadas, só para deixar uma estrutura do pelo um pouquinho mais visível e mais fixa, tá? Até porque facilita também na hora da nossa aplicação. Anderson, geralmente é interessante passar antes e depois. Se o teu cílio for um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais caído, é interessante também, para que na verdade ele una um ao outro, o cílio postiço com o teu cílio natural, para não ficar nenhuma linha de expressão embaixo, porque fica muito esquisito. Outra dica também, vou fazer a aplicação de cílios, mas eu não tenho nenhuma borda em relação a delineado sobre a minha pálpebra. Você deve deixar essa pálpebra um pouquinho mais levantada, tirando todo esse excesso de pele do teu olho e fazer esta aplicação. Então, tenha cuidado nessas informações aí também, tá certo? Dando continuidade ao nosso vídeo, gente, lembrando algumas informações também. Quando o cílio ele é novo, ele vai vir com a borda dentro da caixinha, que aí a minha caixinha aqui, ó, certo? Ele vem tipo uma colinha para fixação. Não é que essa cola a gente já vai pegar o cílio e colocar. Não, porque é só para deixar ele arrumadinho, proposta de marketing da empresa, enfim. Essa colinha, esse resíduo, você precisa removê-lo, para que na verdade não dê interferência na fixação e te atrapalhe no teu resultado final. Então remova essa colinha, né, esse adesivozinho, e aí você vai fazer a aplicação do teu cílio postiço de uma forma bem mais interessante, não vai ficar esquisito, beleza? Eu geralmente faço assim, pego a minha bisnaga da minha colinha, eu faço uma bolinha para que ela na verdade venha cair um pouco para a lateral, ó. E aí eu faço isso aqui com o meu cílio postiço. Vou aqui trabalhar com essa bolinha de cola, ó. Vou lá trabalhar. Camada generosa, gente. Nada, nada, nada de coisinha simples. Por quê? Essa camada, quando você evita, principalmente o teu cílio aí, se for um pouco mais pesado, mais volumoso, vai ter interferência em relação a isso. E, lembrando, quando você coloca essa cola de forma também toda bonitinha, tá vendo que eu tô colocando bastante nas extremidades? Não sei, ver se está focando agora. Vamos lá. Tá vendo aí? Essa base, tanto o início quanto o final, tem um pouco mais de cola, porque a gente precisa dessa fixação. Até pelo fato de você realmente ter acúmulo também de produto, para que quando ela começar a lacrimejar, não ter esse tipo de problema na tua fixação. Algumas colas, se elas fossem, por exemplo, certo? Com aquele aplicadorzinho, aquele medidor, não tem problema. Você faz também a aplicação de uma forma bem generosa, no meio e nas extremidades, principalmente. Pronto, então vamos lá. Eu vou ter uma referência de um espelho, olhando aqui um pouquinho para baixo. Observem como é que eu faço essa aplicação, certo? Pronto, aproximei um pouquinho mais, tá? Para facilitar a visualização aí de vocês. E eu faço a utilização de pinça, mas pode colocar com o dedo normal, né? Lembrando que aquelas unhas que tem aqueles alongamentos vai dificultar um pouquinho, mas tem gente que super aplica sem problema. Então é questão de prática, certo, pessoal? Vamos lá iniciar. Primeiro eu coloco e inicio a base central e depois eu vou colar as extremidades nas minhas laterais, tá bom? Olha um pouquinho para baixo, centraliza e você aplica literalmente em cima do teu cílio. Ó. E aí agora você vai arrumar um pouquinho, tá?
Lembrando que eu gosto de colocar um pouquinho mais de cola, fazer como se fosse tipo um delineado de cola nessa base, onde facilita também a minha fixação. Tá vendo que eu estou distribuindo essa cola por toda a extensão do olho? Porque a cola ela só vai aderir também melhor se tiver literalmente nessa condição de adesivo. A fixação dela só vai acontecer se realmente você fizer isso com precisão. Coloquei já a extremidade lateral e vou colocando a outra. E com a unha que você tenha, ou até mesmo dedo, eu utilizo pinça porque eu acho mais fácil. E aí você vai dando apertadinhas nesse processo de fixação do teu cílio. Ó como é que ficou. Então assim, é um pouquinho na verdade mais difícil quando você ainda não consegue visualizar, mas acredito com a proposta que foi facilitada, que também eu repassei algumas informações, você tem a capacidade de fazer isso aí também nos atendimentos e até mesmo em você. Até porque se você trabalha também de segmento na área da beleza, né, transformando aí a questão da maquiagem nas pessoas, é preciso ter esse domínio de técnica, tá certo? Olha pessoal como é que ficou a nossa aplicação. Lembrando, a minha cola eu estava utilizando ela branquinha. Ela vai secar e ela automaticamente vai desaparecer essas marcações em cima aqui do meu olho, tá? Lembrando, cantinho externo ficou um pouquinho de cola, ó, dá uma removida ou uma melhor fixada nas pontinhas, como eu falei que é o canto mais lacrimal. E aí você consegue tirar todo esse resíduo e deixar esse olhar bem mais atraente. A diferença de uns cílios de um lado e do outro sem. Então, eu quero que vocês, na verdade, consigam trabalhar dessa forma também. Qualquer dúvida, informações, vocês entrem em contato que a gente consegue facilitar essa aplicação também, tá certo? Então, eu acredito que tenha agregado aí um pouquinho de conhecimento. Fiquem ligados que teremos em breve mais conteúdo para que vocês abordem outros temas também, certo?